fez o resumão da terceira temporada de Manifest e já tem o resumão aqui da primeira e segunda temporada, então clica aqui no card. 3 meses se passam e o Ben viaja para Cuba atrás da cauda do avião. Então conta com o apoio de Vance e conseguem encontrar a cauda, mas quando tentam fugir com ela são seguidos pelas autoridades. Então o Vance manda o Ben fugir e ele fica para trás e é preso. Enquanto isso, a Micaela e o Zeke estão na Costa Rica em lua de mel. Ela tem um chamado que os leva a investigar o desaparecimento da passageira Angelina. Os dois começam a investigar e descobrem que Angelina foi presa pelos próprios pais, que não entendem o fato dela ouvir vozes e passaram a considerar que ela estava possuída. Eles libertam a Angelina, que pede para ir embora com eles. Então, ela é levada para a casa de Ben. Enquanto isso, a Sarah, que é filha da Major, vai até a delegacia para falar do desaparecimento de sua mãe. Ela é atendida por Jared, que começa a investigar o caso. Ele foi promovido a tenente e descobre que a Major estava investigando o 828 e exercia atividades extrajudiciais como sequestro e tortura. Logo, a Micaela volta ao trabalho e precisa seguir todas as regras para não perder o emprego. Ela também descobre que os traficantes apareceram no lago, ou seja, eles ressuscitaram. Com isso, ela alerta o Ben e vai procurar por eles. Já o Ben percebe que eles vão morrer dentro de 84 dias, que foi o tempo que ficaram desaparecidos, e que enquanto isso precisam proteger a família. Assim, a Grace leva o Cal e a bebê Eden para a casa de seu irmão Tariq. Já o Ben fica para ajudar a resgatar o Vance e a Olive fica para ajudar a Angelina a seguir um chamado. O Ben procura o Powell, que era um assistente do Vance, para ajudar. O Ben revela que o Vance está vivo. Eles precisam da ajuda do governo e podem usar o aparecimento da cauda para que o governo se interesse em negociar o retorno do Vance. Com isso, o Vance é resgatado e interrogado. A diretora Zimmer do Pentágono o convida a voltar para a NSA e comandar o caso 828, e ele aceita, agora que eles têm novas descobertas. Enquanto isso, a Olive e a Angelina vão atrás do chamado, e isso faz com que a Angelina encontre o Pete. Ele não quer mais cometer crimes, mas o Jace não aceita parar. O Jace e o Corey fogem ao ouvir a sirene da polícia, mas o Pete fica para trás, assim a Micaela o leva preso. Ela tenta fazer com que ele ajude a pegarem o Jace, e a Angelina começa a visitar o Pete na prisão, pois sente que estão conectados e quer ajudá-lo a ser salvo. Já a Saanvi está trabalhando na clínica que o Vance conseguiu para ela e analisa o Zeke, que não tem mais os marcadores no sangue e nem sinais das queimaduras do frio que tinha. Ele também não tem mais os chamados, mas desenvolve a habilidade de sentir o que as pessoas estão sentindo. Logo, a Micaela vai ver os pais de Eve e descobre que o Glenn morreu e a Beverly está sozinha. O Glenn deixa a casa deles de presente para a Micaela e tudo pronto para a Beverly ir para um lar de idosos, mas a Micaela não tem coragem de deixá-la e decide se mudar para a casa com o Zig e cuidarem da Beverly. 2 meses se passam e o Ben sente que precisa ver a cauda, então ele vai com a Saanvi ver o Vance, que revela a fuzilagem do avião 828, que foi abrigada desde que ele explodiu. A cauda simplesmente desapareceu e depois surgiu no oceano, como se tivesse ficado 7 anos lá, o que corresponde ao tempo desde o desaparecimento do 828, se diferenciando do restante do avião. A cauda sumiu no dia que o Zeke ressuscitou e a Saanvi percebe que o horário bate com que ela matou a Major e que este foi o motivo da cauda sumir. Além disso, o Ben informa sobre os traficantes que voltaram à vida. Eles também conhecem a pesquisadora Gupta, que tem liderado as pesquisas, e a Saanvi reencontra o Troy, com quem trabalhava. Ele foi convocado para participar da pesquisa confidencial e prosseguir o que a Saanvi tinha começado. Então o Vance pede que ela largue a clínica e comece a trabalhar com eles para mais respostas. Além disso, eles descobrem que a passageira Kelly, que morreu com um disparo, está sendo submetida a experimentos e os ferimentos são correspondentes a uma explosão, como se ela tivesse morrido dessa forma. Assim, o Ben percebe que os passageiros realmente morreram em uma explosão no avião e depois
depois eles foram ressuscitados. Enquanto isso, os traficantes sentem sintomas do afogamento, pois falta apenas uma semana para a morte deles. Eles têm um chamado e Angelina convence Micaela a ajudar Pete para que tenha uma chance de sobreviver. O chamado a leva até o treinador deles, Hennit, que fazia com que eles vendessem substâncias ilícitas e depois os expulsou do time, fazendo com que a vida deles desandasse. Ela vai atrás de Hennit e descobre Corey ferido, pois ele e o Jace também foram atrás do treinador. O Corey tentou impedir o Jace de matá-lo e o Jace disparou contra ele. O Corey é hospitalizado e o Hennit é preso por tráfico. Além disso, a Micaela conta para sua parceira Mikami sobre os chamados, já que ela também está ajudando a solucionar os crimes. Já o Gerald continua investigando o desaparecimento da Major e começa a se aproximar de respostas. Por isso, o Vance manda o Powell falar com ele para interromper as investigações por questões de segurança nacional. O Powell realmente não sabe da verdade e diz para o Gerald que a Major foi morta por um espião inimigo. Todos do governo acreditam nisso. Então o Gerald para de investigar e conta para Sarah da morte da sua mãe. Além disso, a Micaela continua procurando por Jace e um chamado mostra que ele irá tentar matá-la. No trailer dele são descobertos desenhos e Olive tenta decifrá-los. Ela tenta desvendar os papiros enviados por TJ e recebe o auxílio de Levi. Com isso, eles descobrem que os desenhos fazem referência à gravura da última prova, que fala sobre 3 prisioneiros que tiveram uma segunda chance de corrigir os erros que tiveram em vida. O primeiro prisioneiro usou a chance para encontrar o amor e foi compensado com uma companheira. O segundo deixou de lado antigas desavenças e foi compensado com a paz. E o terceiro prisioneiro escolheu a vingança e um rio de sangue foi derramado. Assim ela liga para o Ben e conta tudo para ele. Então o Ben vai falar com o Pete, que foi transferido pelo governo e está sendo submetido a exames na instalação secreta Eureka. Ben aceita a se submeter a exames desde que o Pete possa sair com ele para impedir o Jace. Assim, o Pete decide ajudar para ter uma chance de viver e ficar com a Angelina. Ele revela que no chamado, o Jace estava no lago onde eles voltaram, assim o Ben informa para Micaela que vai para lá com o Zeke. Entretanto, o Jace ataca o Zeke, que desmaia, e depois tenta matar a Micaela, mas ele escuta a voz de Cal e vai procurar por ele. A Micaela informa o Gerald para ajudá-los. O Ben também tem um chamado e percebe que o Cal está em perigo e corre para salvá-lo. Enquanto isso, a Grace descobre que a localização deles saiu no jornal local após o Tariq comentar deles com algumas pessoas. Então eles vão para um esconderijo para ficarem seguros. É então que o Ben chega com o Pete, mas o Jace também chega e começa a disparar contra eles. Ele mata o Tariq e começa a caçar o Cal. O Pete tenta impedi-lo, mas os dois brigam e o Pete acaba ferido. O Corey também surge, pois também foi guiado a encontrar o Cal e tenta ajudá-lo a escapar do Jace. A Micaela também chega para ajudar. Todos eles rendem o Jace, que começa a passar mal, pois chegou a hora deles morrerem. O Jace não se arrepende e morre com os sintomas do afogamento, e todos pensam que o Corey e o Pete conseguiram, pois seguiram o chamado e se redimiram. Entretanto, a Olive consegue decifrar o último pedaço do papiro e descobre que os 3 serão julgados juntos. Sendo assim, irão morrer por causa do Jace. Neste momento, ela liga para o Ben para avisar, e uma sombra sai do Jace e mata o Corey e o Pete, para o desespero da Angelina. Os 3 corpos são levados para serem estudados em Eureka, a instalação governamental secreta. Assim descobrem que eles tinham a mesma anomalia dos passageiros. O Ben também é submetido a testes e percebe que se os traficantes estavam conectados, os passageiros também estão conectados pela hora da morte. Se um deles falhar, todos falhariam. Ele decide focar em ajudar os passageiros para que nenhum afunde o barco em que todos eles estão. Enquanto isso, a Micaela e alguns passageiros têm um chamado com uma nuvem escura que os leva até Eureka. Um dos passageiros é o Egan, que não fica satisfeito ao ver o Ben saindo da instalação e acredita que ele está trabalhando com o governo e que irá prejudicar os passageiros. Após isso, o Egan reúne o grupo e sequestram o Ben, que explica que está usando a instalação para conseguirem mais respostas.
respostas e que pode ser um interno junto com a Saanvi. Mesmo assim, o Egan fica desconfiado dele. Então a Micaela chega, liberta o Ben e leva o Egan preso, mesmo contra a vontade do Ben, que quer que os passageiros fiquem unidos. Então ele paga a fiança do Egan. Enquanto isso, a Saanvi conta com a ajuda do Troy para conseguir mais respostas e descobre um elemento em comum na cauda, Ben e nos traficantes, uma combinação de elementos que formam a Safira em toda a cobaia que voltou. Assim contam para o Vance que a Safira é o denominador em comum dos que desapareceram e retornaram, e deve ser analisada junto com as condições do 828. Com isso, a Gupta percebe que a Safira pode representar uma assinatura e redefinir toda a ciência, pois também foi encontrada em um pedaço de madeira que receberam do Vaticano, que pode pertencer à Arca de Noé. A madeira apareceu após 6.000 anos e estava em um vulcão dormente no Monte Ararat. Ele foi trazido à superfície por um terremoto irrastreável, assim como a cauda do avião. Isso mostra que o 828 não foi um acidente isolado e querem conseguir replicar este milagre. É possível que a Arca de Noé tenha passado pelo mesmo que o 828. Enquanto isso, a Micaela descobre que o Gerald está namorando com a Sarah e fica incomodada. Ela conta para o Zig que percebe que ela ainda sente algo pelo Gerald. Além disso, ela ajuda Ben a solucionar um chamado, pois ele vê passageiros em chamas e percebe que eles precisam de ajuda para que cada um deles possa ser salvo. É então que eles têm um chamado envolvendo a Saanvi, que começa a se sentir mal quando estava fazendo um experimento no simulador de relâmpagos. O Iga também aparece para ajudar a resolvê-lo. Eles percebem que o chamado tem relação com uma mentira e a Micaela vai na instalação vê-la. Assim, a Saanvi revela que matou a Major e melhora instantaneamente. Ela se dispõe a se entregar para que a Micaela não rompa com seu juramento como policial e ficam de se encontrar depois. Assim, o Ben recebe a notícia de que a Saanvi está bem e percebe que o barco que ele queria salvar, na verdade, já tem furos e precisam consertá-lo. Ele pede a ajuda de Egan para salvarem os passageiros e ele aceita desde que o Ben conte tudo o que sabe e aproveita para roubar um pendrive dele. Angelina está mal após a morte de Pete e pensa em ir embora, mas Olive a convence a ficar e diz que ela é parte da família. Com isso, Angelina tenta agradar Grace e começa a ajudá-la, pois Grace decidiu abrir um restaurante como seu irmão Tariq queria. Então Olive percebe que Angelina está tentando ser como ela e tendo atitudes estranhas e se afasta. Além disso, Olive se aproxima mais de Levi e começam a se envolver. Após isso, Angelina chega a tentar beijar Levi e Olive fica ainda com mais raiva e tenta alertar Grace sobre ela, mas Grace não acredita que Angelina tenha más intenções. Mas Angelina começa a ficar muito próxima da bebê Eden e passa a acreditar que ela é seu anjo da guarda. Ela usa uma vela para provar isso e o quarto começa a pegar fogo. Então Grace salva Eden e percebe que Angelina é um risco. Ela expulsa ela da casa, mas Carl não aceita e passa a esconder Angelina, pois ele acredita que ela tem uma ligação com ele e Eden. Enquanto isso, Gupta descobre que o experimento deu certo e conseguem fazer a madeira desaparecer e voltar. Eles intensificam os testes, mas um terremoto ocorre e Saanvi percebe que é uma reação aos experimentos. Ela descobre que uma cratera surgiu como larva de vulcão e percebe que é um sinal que precisa devolver o pedaço de madeira. Então conta com a ajuda de Troy para roubar a madeira e jogar na cratera, assim a larva desaparece. Enquanto isso, Ben e Micaela continuam ajudando os passageiros e um novo chamado leva a Code, que havia sequestrado o próprio filho. Eles salvam o garoto, mas o Ben perde a cabeça e agride Code. Com isso, Ben é preso, pois já havia uma ordem de restrição contra ele. Ocorre a audiência e a juíza é dura com o Ben e estipula uma fiança alta. Eles percebem que está acontecendo um movimento jurídico contra os passageiros. Para pagar a fiança, Grace abre mão do depósito do restaurante. Antes de ser liberado, o Ben recebe a visita de Vance, que conta que está ocorrendo ordens de cima contra os passageiros. Ben sai e encontra Egan sendo preso, mas ele acha que Vance soltou Ben e volta a vê-lo como traidor. Outros passageiros são presos como Adrian e Randall. Na prisão, eles têm o mesmo chamado de outros passageiros como Carl. Então Adrian começa a falar sobre Ben ser um agente do apocalipse que só causa o mal, e Egan fomenta isso ao disseminar que Ben é um traidor que prejudicará os passageiros. Assim decidem se unir contra Ben.
Enquanto isso, Saanvi volta à instalação e Vance revela que sabe que ela pegou a madeira. Por causa disso, ele foca em experimentos com a cauda. Saanvi explica que isso terá consequências maiores e pede para ele parar, mas ele demite ela. Enquanto isso, Bowers informa a Micaela que recebeu ordem para reportar todos os casos envolvendo passageiros e todos os casos de Micaela serão revisados. Os passageiros estão sendo afetados juridicamente pelo mundo e tudo isso chateia Micaela, que sempre colocou seu trabalho como prioridade. Após isso, Micaela encontra com Saanvi, que está pronta para se entregar e ser presa. Antes de prendê-la, Micaela vai falar com o capitão, mas descobre que um passageiro foi preso em Singapura e executado. Além disso, foram contactados pela sede da polícia e querem que Micaela fique apenas na parte administrativa até revisarem seus casos. Então ela decide se demitir e vai embora com Saanvi sem prendê-la. Gerald não aceita bem a demissão dela. Enquanto isso, Carl percebe que precisa ver a cauda para solucionar o chamado e Angelina o incentiva a ir sozinho até a instalação. Ele vai e pede que Vance pare com os experimentos na cauda e ele entra em contato com os pais de Carl que vão até lá. O chamado faz Carl ficar com queimaduras e eles chamam Saanvi para examiná-lo. O Carl não se sente bem e o Ben tem um chamado e percebe que precisam devolver a cauda ao oceano. Mas Gupta não concorda. Então Carl foge, vai até a cauda e toca nela, desaparecendo. Com isso, Vance decide contrariar as ordens dos superiores e ajudar o Ben. Eles tentam descobrir onde precisam jogar a cauda, mas a diretora Zimmer surge e tenta impedi-los. Neste momento, um desenho de Carl serve como sinal para Gupta, que decide ajudar Vance e mandam Zimmer ir embora. Eles descobrem a localização e Ben e Saanvi pegam o barco para devolver a cauda. No meio do caminho, o plano dá errado, pois o capitão do navio recebe ordens de cima para pararem. Então, Saanvi toma a iniciativa de soltar a corda mesmo correndo risco de morrer. A cauda e Saanvi caem no oceano, a cauda desaparece, o Ben pula e resgata a Saanvi. Enquanto isso, Egan, Adrian e Randall são liberados. Eles reúnem outros passageiros e fomentam a raiva contra Ben, Vance e Micaela, pois eles estão gerando os registros dos passageiros. Angelina está entre eles. É então que Micaela tem chamado e percebe que um assassinato vai acontecer e que Adrian está envolvido. Ela começa a investigar com a ajuda de Mikami e Zig e descobrem um plano de ataque na casa de Vance e vão até lá. Eles informam Gerald e Vance que também vão até o local, pois Egan e Randall fizeram o filho de Vance de refém. Eles conseguem impedi-los e são presos, mas no local Gerald vê uma foto e percebe que Vance está ligado ao desaparecimento de Major. Ele se lembra que entre as coisas de Major havia provas de que ela investigava Saanvi. Então ele questiona Micaela, que confessa que Saanvi matou a Major. Ele fica chateado, pois agora terá que terminar com Sarah, porque não vai conseguir viver uma mentira, e revela que esperava que Zig morresse e só por isso aceitou que Micaela se casasse. Zig escuta tudo. Após isso, Micaela, Ben e Saanvi têm chamado, e Saanvi percebe que conseguiu se redimir. Eles veem Carl no chamado e percebem que um crime vai acontecer. Enquanto isso, Angelina se encontra com Adrian e revela que sem ele se sente perdida, mas ele faz ela perceber que Deus colocou um anjo para protegê-la. Com isso, ela vai até a casa de Ben, tranca Olive no quarto, ataca Grace e foge com Aiden. Grace está ferida e vê Carl surgir mais velho. Enquanto isso, na instalação, Gupta vê o piloto William surgir no avião e, em seguida, o avião desaparece. Gente, curta esse vídeo se esse resumão te ajudou. Foi um dos resumões que deu mais trabalho aqui no canal. Então dá essa força aí pro canal. Não esquece, é claro, de se inscrever e ativar as notificações para não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!